Nós estamos começando mais um programa Gestão em Foco, que tem como objetivo levar até você ferramentas, instrumentos, informações sobre a administração pública, para que juntos possamos avaliar melhor como estão os nossos gestores, como está a prestação de serviços para a nossa cidade, no estado e no país. O tema do programa de hoje é Finanças e Orçamento. E por isso recebemos aqui no nosso estúdio os economistas Ivonete Ramos e Arlindo Carvalho da Rocha, eles que são professores do curso de Administração Pública da ESAG. Obrigado, professor Ivonete, por estar presente, professor Arlindo. Obrigado pela oportunidade. Como falávamos, finanças e orçamento às vezes parece ser um dragão de muitas cabeças. Parece ser bem difícil para nós compreendermos essa execução orçamentária, esses investimentos, se há recursos ou se não há recursos para efetivar as políticas públicas. Então, hoje no nosso programa, nós vamos trazer um pouquinho, apenas um milésimo, né, professora, do que é esta área tão importante, que é a engrenagem que faz a máquina entrar em ação, né? Com certeza. Alguns aspectos básicos e relevantes, né, porque de uma forma breve, alguns itens que são necessários para poder ter um acompanhamento das finanças públicas e também do orçamento, né, professor? Professor Arlindo, vamos começar aqui para primeiro a gente conseguir, quem está em casa, entender essa nossa conversa de hoje. Qual é a diferença entre finanças e orçamento? Nós já vamos entrar aqui em conceitos, mas o que é que diferencia dentro desta área? Boa noite a todos, a satisfação estar no seu programa. A primeira coisa que tem que ficar muito clara é que finanças, ou seja, reflexo, dinheiro é uma coisa, orçamento é outra coisa absolutamente diferente. E uma das questões que mais confunde o espectador e confunde as pessoas de um modo geral é que elas confundem orçamento, eu não tenho orçamento, ou eu tenho orçamento, ou o orçamento me permite ou não me permite, com dinheiro. E na verdade as coisas não têm essa conotação, porque dinheiro é dinheiro e orçamento é orçamento. O orçamento, na verdade, é uma autorização de gasto e somente isso. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre isso. Inclusive, até você vai observar que em alguns momentos entrarão alguns slides aqui na sua tela, para que a gente possa entender, ser bem claro, né? A gente aprender um pouquinho sobre essa área. Professor, o que então é finanças? O que é isso? Finança pública? Bem, Caê, no campo, né, das finanças, de uma forma geral, nós podemos caracterizar as finanças como sendo a gestão de ativos financeiros. Isso se nós puxarmos para uma área de economia empresarial, por exemplo, né, de uma forma bem generalizada mesmo, gestão de ativos financeiros ou gestão de fundos, né, de recursos pertencentes a algum determinado negócio, uma determinada empresa, né? Mas para esse caso específico, nós temos que pensar da seguinte forma: são finanças voltadas a um público específico, e no caso, finanças públicas. Esse termo públicas, buscando um significado voltado ao público, né, seria da coletividade. Então, finanças públicas seria gerir fundos da coletividade, fundos pertencentes à coletividade, né? Esses fundos sendo então recursos financeiros. Só que nós temos também que pensar a seguinte forma: a gestão desses fundos, elas têm que seguir alguns princípios, né? Então, princípios econômicos, depois princípios orçamentários e assim por diante. Só que assim, no cotidiano, né, uma vez que esse nosso bate-papo hoje aqui e a tua iniciativa do programa Gestão em Foco é voltada para o cidadão, tem um outro termo que a gente aplica também no dia a dia, né, que é a atividade financeira do Estado. Então, finanças públicas tem essa ponte, né, com a atividade financeira do Estado, que seria o quê? Esse Estado sendo compreendido pela União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Então, essa administração financeira do Estado, ou atividade financeira do Estado,
essa capacidade, né, ou essa arte de gerir os ativos financeiros ou os fundos, né, com recursos financeiros que pertencem à coletividade. E essa gestão que une, então, finanças e orçamento. Isso. Mas antes, sou professora, né, Caio? Então a gente tem algumas... Vamos mostrar. Antes eu gostaria só de fazer um pouquinho mais da caracterização, se vocês me permitirem, passando o slide da atividade financeira do Estado, em que nós temos uma equação. É uma equação para o cidadão que ela parece bastante simplificada, né, que é a receita menos a despesa é igual a um resultado. E essa receita sendo trabalhada como arrecadação ou a captação de recursos para, de alguma forma, gerar um determinado gasto, sendo que isso é para suprir o quê? A necessidade da coletividade e também do próprio Estado. Porque existe receita, professora, para a gente entender, é tudo que está arrecadado, é o caixa, é o geral, tudo que eu tenho de dinheiro, tudo que eu tenho de dinheiro no cofre público, né? Isso. E aí o gasto, né, tem uma determinada, um leque de rubricas que o professor Arlindo também pode estar comentando para a gente mais tarde, que entra como, né, despesa, ou seja, na verdade sai, né, porque é um fluxo, né, as receitas com os sinais positivos e as despesas então com os sinais negativos. E só pode sair o que estiver assinalado pelo orçamento, é isso? Exatamente. No caso da despesa, interessante notar que a despesa é uma autorização, como eu disse. É uma autorização, perdão, o orçamento é uma autorização de despesa. E só pode ser gasto aquilo que está autorizado previamente no orçamento, ainda que essa autorização possa refletir uma quantidade de receita que ainda não existe. Daí o problema orçamentário e o problema financeiro, ou seja, você tem uma autorização para gastar, porém você eventualmente pode não ter o dinheiro físico para gastar. A diferença está aí. Então a gente às vezes tem orçamento e não tem recurso financeiro, e às vezes tem o financeiro, mas não tem autorização orçamentária para gastar. Certo. Mas aos poucos isso vai encaixando, né? E nós temos então que observar a legislação que ampara, né, toda esse que na verdade é um fluxo. Entra recursos, que são as receitas, saem recursos, que são as despesas, e isso vai gerar um resultado. Então, nós, da economia empresarial também, né, trazemos o conceito de fluxo de caixa. Então, aqui nós temos um fluxo de caixa, esse fluxo, ele está amparado, né, a gestão desse fluxo no direito financeiro. Então, nós temos a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320 de 1964 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, é a Lei Complementar 101 do ano de 2000, né? Essa equação, embora ela pareça bastante simples, né? É uma equação simples, ela é complexa dentro dos seus componentes. Porque receita é complexo, despesa é complexo. O resultado nós gostaríamos que não fosse tão complexo. Sim, que é a grande questão, né? Transparente, né? E bem, mas tem também a sua complexidade. Então, Caí, na verdade, se nós pudermos passar o segundo slide, só para deixar caracterizado que dentro dessa legislação, se não, tudo bem. Só para deixar caracterizado que dentro dessa legislação nós temos essa definição. O que é receita? O que é despesa? O que é esse resultado? Isso é caracterizado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, receita, né? Entre as receitas nós temos as receitas tributárias, as receitas patrimoniais, ou transferências correntes. Então, tem uma série de receitas e isso está dentro da nossa legislação, né? A despesa da mesma forma. Então, nós temos receitas e despesas, por exemplo, classificadas por categorias econômicas. Isso tudo, existe uma legislação, não sai do ar, não se cria, né, do pensamento. Está tudo escrito, embasado nessa legislação. E só antes da gente encerrar esse bloco e voltar até para explicarmos melhor como é que funciona, a professora tem outras ilustrações que vão nos ajudar a entender
vou chamar aqui este mundo de finanças e orçamento. Queria que o professor complementasse. Então, assim como a Receita não sai, né, não sai de nenhuma mágica, existe toda essa legislação que orienta, que define a transferência de recursos que são autorizados entre os entes, né, professora? Isso. No orçamento também deve estar contemplado, planejado. É por isso que se torna tão complexo também essa organização dos investimentos, para que o cidadão possa agir como o senhor falava. O orçamento, aquele meu gasto tem que ser previamente autorizado. Na verdade, isso existe todo um fluxo previsto, inclusive, como diz a professora Ivonete, na legislação, que se inicia lá no início, quando existe a eleição, digamos assim, dos governantes. Na verdade, ao serem eleitos, os governantes são obrigados a apresentar o que a gente chama de PPA, que é o Plano Plurianual. É um plano que vai determinar, em termos de planejamento, toda a sua gestão econômico-financeira, digamos assim. Esse plano ele é reproduzido a cada a cada ano de mandato, a cada exercício, de forma a ser completado ao longo do mandato aqueles projetos que estavam no PPA. E cada vez que você faz a lei orçamentária anual, ela é um reflexo de uma parte desse PPA que tem que ser, obviamente, autorizada pelo Legislativo, é um projeto do Executivo, no caso da Prefeitura, é um projeto enviado pelo prefeito ao Legislativo, à Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores, então, aprova para cada ano a execução daqueles projetos. E aí o Executivo não tem mais como fugir daquilo, a não ser, obviamente, fazendo propostas de modificação, que são perfeitamente possíveis ao longo do tempo. Uma análise, na verdade, um conselho de vocês a quem está, a nós cidadãos. Ou seja, o planejamento é o carro-chefe para saber captar, gerenciar as finanças, o que é transferência de verba, de recursos, o dinheiro, com bem aplicar. Essa resume aquela equação, né? Se não tivermos um bom planejamento daquilo que desejamos executar, aonde desejamos chegar, vai virar um balaio de gasto tudo isso. É isso mesmo? Exatamente isso. Obrigado. Então nós vamos fazer um breve intervalo. Fique conosco, parece ser um tema realmente complexo, difícil, mas a partir do programa de hoje nós vamos com certeza aprender um pouquinho mais, saber analisar mais, melhor e cobrar com eficácia uma boa gestão financeira, uma boa execução do orçamento do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco e o tema da nossa conversa de hoje é sobre finanças e orçamento. Como nós já temos falado, quem nos auxilia nessa caminhada de compreender a administração pública são os professores do curso de administração pública da ESAG. A gente agradece mais uma vez sempre a presença de vocês. Estávamos falando sobre planejamento, encerramos o bloco anterior falando da necessidade de um bom planejamento para que os recursos sejam bem alocados e que as políticas públicas sejam executadas. Mas o que é planejamento em finanças? Então, Caê, é importante, né, trabalhar o planejamento em finanças já pensando desde uma esfera mais global. Então, por exemplo, o federalismo fiscal no Brasil, né? Cada ente da federação ele é responsável por legislar e arrecadar um determinado leque de tributos, por exemplo, né, que entra dentro desse portfólio de receitas. Então, já passa por um planejamento da esfera do município, do estado, da União, essa legislação e essa arrecadação. Então, tem que estar bem organizado, bem planejado com as suas responsabilidades em termos de tributação, de arrecadação tributária. Inclusive, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 11, né, quem não estiver em dia ou trabalhando a arrecadação dos seus impostos pode não concorrer às transferências voluntárias, que são transferências que, né, algumas entidades ou a União, por exemplo, poderia estar enviando para os municípios. Vamos tentar aqui
explicar um pouquinho melhor, assim, por exemplo, se o meu município está com algum problema, a prefeitura não arrecadou ou não cumpriu tal determinação tributária, posso deixar de receber uma ajuda do Estado, uma ajuda do governo federal. Uma transferência voluntária. Tá. Nós temos as transferências constitucionais, que são aquelas que são repassadas automaticamente. Por exemplo, a União arrecada, né, dentro do federalismo fiscal, a União arrecada o IPI, o Imposto de Renda, por exemplo. Esses valores somados vão formar um fundo, né, que vem depois uma transferência corrente, né, para o município, Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo. Mas o que acontece? Outras transferências que podem ser voluntárias, ou seja, a União tem um recurso e quer disponibilizar para um determinado projeto no município. Para concorrer a essas transferências que pode vir através de convênios, contratos e assim por diante, o município tem que estar cumprindo, pelo menos ele tem que estar arrecadando a sua receita própria, que vem dentro desse federalismo. IPTU, ISS, os impostos que vamos chamar os nossos. Isso. Tá. Aqui eu tenho uma dúvida, vamos supor, aconteceu isso, o meu município não cumpriu a sua obrigação e não recebeu tal, por conta disso ficou prejudicado tal repasse. Mas lá no final do ano anterior, quando foi votado o orçamento, professor, estava previsto tal ação, lá tinha uma rubrica que dizia que viria a verba do tal recurso, que não veio. Aí vai acontecer aquilo que o senhor falava, bom, não executei porque não tinha finanças. Exatamente, aí é uma questão, o orçamento ele é um plano, na verdade ele é criado, quer dizer, constituído mais ou menos por volta de setembro, né, do ano anterior, é encaminhado à Câmara, a Câmara de Vereadores vota e normalmente ele autoriza o orçamento do ano seguinte por volta de dezembro, que é o finalzinho do prazo. Então, na verdade, o que se prevê ali são autorizações para que o governo possa desenvolver determinadas ações, políticas públicas. Só que ele depende da arrecadação de recursos. Tanto a arrecadação própria, via os seus impostos, IPTU, ISS, etc., como as transferências do governo federal, as transferências do governo do Estado. E se por algum motivo ele está inadimplente com alguma dessas questões, o governo federal ou o governo do Estado simplesmente não transfere o dinheiro. Então ele fica com a autorização, eu posso gastar naquela ação determinada quantidade de recursos, porém eu não tenho recurso financeiro, porque o governo não me repassou, o governo do Estado ou o governo federal não me repassou e, portanto, eu não posso agir, a não ser que eu colocasse outros recursos ali. Mas ali eu não tenho autorização para trazer recursos, por exemplo, do IPTU para aquela ação, porque ela foi autorizada em termos de uma transferência do governo federal. E aí o governo do município teria que fazer, então, todo um processo pedindo autorização para a Câmara para trazer recursos de outra fonte para aquela ação. Então, ele é todo amarrado em determinadas expectativas. E se essas expectativas, tanto de arrecadação quanto autorização de gastos, se elas não acontecem, né, ele fica de mãos amarradas, digamos assim. Né? Então, depois, nós quero voltar aqui, nós temos falar um pouquinho depois dessa transferência de recursos, que é importante, porque às vezes, quantas vezes lá em casa, a gente está lá em casa, acompanhando uma sessão da Câmara, por exemplo, e começa uma discussão sobre o projeto do prefeito que pretendia mudar alguns recursos. Nós vamos voltar a esse tema. Antes eu queria que a gente entendesse um pouquinho, professora, a gente está falando aqui de receitas, de onde vem esse recurso, mas quem está lá em casa, para a gente possa entender, a receita, vocês já falaram um pouquinho mais, que tipos, de onde vem todo esse dinheiro, além da arrecadação tributária, de onde mais um gestor público pode buscar apoio financeiro? Então, Caí, também costumamos, né, trabalhar com um recurso que também vem da economia empresarial ou da gestão de empresas, que são os portfólios, né? Também emprestamos esse termo para a administração pública. Então, por exemplo, em tela, nós temos aqui um portfólio que seria da unidade orçamentária da saúde de São José. Então, o que acontece? Para o planejamento das receitas de São José, além da prefeitura como um todo, vai ter que ser planejada unidade orçamentária por unidade, né? E aqui nós temos então pode ter o quê? Compondo esse portfólio, né? Recursos ordinários seriam os recursos que são destinados à saúde
do conjunto da arrecadação própria do município. Que seria, aquilo que o professor falava, aquele recurso é para aquilo, é destinado para a saúde. Para a saúde. Daqui um pouco vai entrar a questão dos mínimos constitucionais e a gente vai ver que esse valor estaria atrelado a um mínimo constitucional passado da arrecadação dos impostos da prefeitura para a unidade orçamentária de saúde. O que mais que poderíamos compor? Como que a gente pode compor esse portfólio? Recursos que vêm da União, né? No caso da saúde vem seis blocos de investimento, né, de valores, atenção básica, gestão a própria gestão do SUS, média e alta complexidade, então vem da União, né? Outra fonte de recursos para compor esse portfólio vem do Estado. Aqui para São José, eu não identifiquei nesse ano de 2011 nenhuma rubrica, mas poderia ter, né, para, por exemplo, hipertensão e diabetes, muitas vezes o Estado financia, então pode ter. Ou ainda, a FUNASA costuma ser uma fonte de receita para um município. A Secretaria Especial de Direitos Humanos costuma também financiar. Então, esse portfólio, quem é o gestor, ele vai elencar, né? E pode vir de várias partes, vários entes federados. Até lembrar, então, assim, aqui nós estamos vendo um exemplo de saúde. De saúde. Né? Até está na tela, quem está em casa vai acompanhar. Aqui é um exemplo da saúde. Mas assim também acontece com a educação, que recebe recursos. Todas as áreas vão recebendo, então, suas determinadas áreas que vem o apoio, né? Se você me permite, a melhor forma de entender isso é imaginar uma família. Uhum. O financiamento de uma família. Como é que uma família se financia? Ela tem algumas fontes que são próprias dela. No caso do governo, são os recursos que ele arrecada com sua atividade, não só com a atividade, com os impostos, taxas, etc., mas até porque ele também faz alguns negócios, vende terrenos, compra carro, vende carro, enfim, coisas, presta serviços, né, que são remunerados. Então, essas fontes normais, né, do governo, da operação do governo, de um modo geral. A segunda são transferências que vêm de outros entes da federação, dos estados, do governo federal. E a terceira forma são os empréstimos, operações de crédito, a gente chama no jargão do orçamento, né, que são empréstimos que o governo faz no mercado, no sistema financeiro. Então, essas são as três únicas formas que ele tem para conseguir fazer o que ele precisa fazer. Professor, talvez esteja abrindo um balão muito grande. Se eu tiver, o senhor fala, opa, peraí que nós não vamos muito longe. São esses empréstimos que às vezes começa a ter aquela briga que às vezes fica a dívida do Estado, então é que é grande problema no bolo, né? Exatamente. Mas são essas três formas, não tem outro jeito. Ou ele arrecada dos seus próprios meios, ou ele recebe transferências basicamente do governo federal e alguma coisa do governo do Estado. Ou então pede um empréstimo. Exatamente. E como uma família, né? Tem os seus salários, alguma outra fonte de renda e que o melhor resultado é não gastar mais do que pode, né? Exatamente, esse seria o ideal. Perfeito. Professor, vamos então voltar aqui então ao seu quadro. Teria os limites constitucionais que eu acho importante, vamos trazer esse exemplo antes da gente encerrar então esse bloco? Isso, os limites, porque na gestão, lembrando que esse planejamento não é só da receita, da arrecadação, mas também do gasto, né? Então, para isso também tem que ser observado a lei de responsabilidade fiscal. Então, tem os percentuais com gasto para, no caso do município, até 60% da receita corrente líquida, né? E aqui eu trouxe dados de 2005 até 2010 para São José, que eles estão dentro, né, dos percentuais. E no caso da saúde, também a Constituição ela prega que o mínimo constitucional, né, 15% da arrecadação dos impostos, que é a arrecadação própria, que está dentro da arrecadação própria do município. São José também está trabalhando além do mínimo. Só destacar, Caê, por exemplo, para 2008 foi trabalhado 15,12%. Então, o que acontece? Depois que se consolida o gasto, ele vai para o Tribunal de Contas, né, e vai ser analisado. E, às vezes, trabalhar muito na margem pode significar uma glosa em algumas despesas e isso pode cair abaixo do mínimo constitucional. Então, ou seja, sempre tomar eu investi ali 15%, em 2010, 15,83%. Foi o que eu gastei. Foi lá para o Tribunal de Contas analisar se houve algum problema que, opa, isso aqui não era para ter sido, está errado, caiu para 14%. Exato. Isso vai implicar naquele problema que falávamos de eu talvez não receber
uma verba que seria direcionada apenas se eu tivesse executado o correto, ou não estaria... eu posso deixar de receber algum apoio por causa que eu não investi corretamente? O que vai acontecer é que o gestor vai ser sinalizado, vem um ofício do Tribunal de Contas pedindo que até em 2 anos ele coloque em dia, ele tenha que restabelecer aquele percentual que faltou. Então seria uma questão mesmo administrativa. Eu tenho que... Ele vai ter que repor, tá? E temos também o gasto mínimo com a educação, né, que seria 20%. E é interessante para o cidadão que ele observa, voltando aqui na tela, né, pelos percentuais, quanto mais longe do mínimo, mais aquele gestor é intensivo naquela área, né? Então, por exemplo, a educação aqui nós temos já para 2007, 2008, valores bem aquém do 25%, que seria o mínimo constitucional, né? Para a gente encerrar esse bloco, essas definições que a lei então, financeira ela exige do gestor são nortes que, se a gente for agora aqui traduzir, elas auxiliam a ser um grande gestor, né? Se a gente pega aqui saúde e educação, que exige um mínimo, ou seja, é um auxílio que eu tenho para a execução da minha receita, para fazer acontecer o meu orçamento, se eu tiver uma boa vontade e um bom planejamento, né? Sim, sem dúvida. Mas também é uma forma de engessar a administração. Porque, na verdade, se você imagina um município, por exemplo, que tem uma boa gestão de educação, uma boa gestão de saúde, mas precisa, por exemplo, de infraestrutura. Certo. Só que eu sou obrigado, por lei, a aplicar 25% da minha renda, da minha arrecadação, em educação. Mas eu não preciso mais gastar em educação. Porque já está tudo caminhou tão bem que já não... Exatamente. Então, o que acontece, fundamentalmente, é isso. Quer dizer... Ele é uma obrigação para o gestor e a legislação tende a proteger o cidadão, obviamente, obrigar o gestor que gaste ali, mas também, às vezes, ela também é uma forma de engessar a administração, uma vez que o gestor teria outras necessidades, o próprio município teria outras necessidades, mas, no fim, ele fica obrigado a gastar ali porque a lei assim o exige. Vamos então encerrar esse bloco, no próximo vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, até que ponto eu posso ter planejado, ter previsto algo no orçamento, não existia, eu tive problemas financeiros, eu não tinha aquele dinheiro para gastar, ou tinha e sobrou e não posso mudar, por que acontece tudo isso? Nós vamos tratar então no próximo bloco do Gestão em Foco. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco. O tema da nossa conversa, então, é finanças e orçamento. Encerramos o bloco anterior falando um pouco sobre o que está previsto no orçamento. Pode ou não pode ser modificado? Professor Arlindo, vamos reiniciar esta conversa. Como o senhor falava, está previsto no orçamento, um orçamento que é orientado pelo plano plurianual, que é o conjunto do que vai direcionar os próximos orçamentos, é isso? Exatamente. Ou seja, o plano plurianual é aquele plano que o governo faz, no caso a prefeitura, que o prefeito faz durante o seu primeiro ano de mandato e que vai servir para orientar todo o restante do mandato dele e inclusive o primeiro ano de mandato do seu sucessor, se não for o próprio. Esse plano plurianual ele tem que ser refletido a cada ano, a cada exercício, na lei orçamentária anual. Ou seja, tudo aquilo que está programado no plano plurianual deve ser programado para execução em determinado exercício durante o período de mandato do propositor do plano, no caso do prefeito. E esse acompanhamento é que eu acho que é importante que tanto o vereador quanto o cidadão façam. Ou seja, aquilo que ele prometeu e colocou lá no PPA está sendo executado a cada ano? Essa é uma pergunta interessante. Ou seja, se é lá se na minha ação que eu desejava realizar, que eu prometi realizar, foi previsto, foi planejado, foi pensado por esse plano plurianual, e depois se eu terei como executá-lo ou não, é isso que vai estar... O plano plurianual ele é submetido ao legislativo, né, aos vereadores. Ele, uma vez aprovado, ele deverá ser executado no período de mandato, ou seja, durante os 3, 4 anos seguintes. E aí
ele deve ser, quando o prefeito submete a lei orçamentária de cada ano, ele deve refletir tudo aquilo que está previsto no plano plurianual, porque senão o plano plurianual ficaria absolutamente sem nenhum sentido lógico do ponto de vista do planejamento. Professora, aqui chegamos então na parte, a senhora já explicou as receitas, de onde vêm, o que são os recursos, como eles são, de que forma esses recursos virão. Agora chegamos à parte prática, né? Temos um recurso, como é que ele vai acontecer com o orçamento, é isso? Isso. Assim. Então, muitas vezes já está planejado o recurso dentro do orçamento e o financeiro está lá esperando, né, que seja depositado em conta bancária, por exemplo. Então, a partir do momento em que ele está depositado em conta bancária, e isso é um processo que tem que estar muito bem dentro dos departamentos, muito bem articulada a comunicação, né, porque entrou um recurso, já pode ser gerado o movimento, né, daquela rubrica orçamentária. Então, entrando esses valores na conta bancária, já inicia um processo, né, do gasto. Muitas vezes já está, né, em processo de orçamento, por exemplo, não o orçamento da peça orçamentária, mas o setor de compra já está fazendo a orçamentação, né? A licitação. Então... Até porque se não houver também esse diálogo, daqui a pouco o dinheiro caiu na conta, está lá parado e os grupos que fazem a gestão das ações, porque o dinheiro ele financia ações e financia a manutenção da máquina, do governo e assim por diante. Mas tem que ter um diálogo entre quem está recebendo aqueles valores, né, ou seja, está organizando a receita, e aqueles que estão administrando as ações, né, precisa estar articulado. Então, um dos primeiros passos, acompanhar esse depósito em conta bancária, né, e o segundo é já estar observando no orçamento o que foi vinculado àquele recurso. Então, nós temos, por exemplo, portarias, né, que são liberadas. Vamos supor que a União esteja mandando um recurso para uma unidade da orçamentária da prefeitura. Quando ela destina aquele recurso, ela manda junto uma portaria, né? Tem uma portaria que diz, e lá está escrito todas as despesas que pode ser efetuado. Então, a execução financeira desse recurso vai estar atrelada à leitura daquela determinada a execução e portaria. o prazo, né? E os prazos, está tudo lá dentro dessa... Né? Se é um convênio, por exemplo, está muito mais amarrado e articulado, né? E lembrando que recebeu o recurso, fez o casamento com o orçamento, fez o gasto, depois tem que se preparar para a prestação de contas. Quero entrar aqui, professor, nós falando em ação, em recurso vinculado. No bloco anterior nós estamos meio falando do seguinte, eu tenho uma determinada ação a ser realizada, foi pensada, foi planejada, mas não veio, então eu não tenho finança, não tenho dinheiro para realizar esta ação, né? Dependendo da origem, né? Não tenho esse dinheiro. O que acontece? O primeiro passo é o seguinte, não vai acontecer a ação, não vai ser realizado, mas eu não posso tirar recurso de uma outra área para executar aquela ação. Vamos supor que sobrou um pouco lá no caixa da infraestrutura e faltou na saúde, eu não posso tirar, é isso? Pode. Ou da saúde não posso tirar para ir para outro? Tudo pode se mexer? Pode, exceto uma única coisa, eu não posso mexer em recurso de pessoal. Fora pagamento de pessoal, eu posso mexer em qualquer coisa e transferir para qualquer lugar, desde que eu tenha autorização legislativa. Eu, como administrador, como prefeito, eu não posso simplesmente transferir de um lugar para outro. Eu tenho que fazer um processo, pedir autorização à Câmara de Vereadores e, se houver autorização, eu posso remanejar os recursos sem nenhum problema. Mas eu preciso de autorização legal da Câmara de Vereadores, que é quem pode me autorizar a fazer essas transferências de recursos, de uma rubrica para outra, de um programa para outro, de uma área para outra, não importa. Ou seja, então quando eu digo que eu não tenho orçamento para tal ação, ou eu não tenho recursos financeiros para tal ação, antes de dar essa resposta eu tenho que ver aonde eu posso mexer ou não? Exatamente. É uma vontade administrativa de mexer ou não? Exatamente. Eu posso ter, por exemplo, recursos financeiros. Bom, recursos financeiros eu não tenho. Eles não estão vinculados. Na verdade, eu tenho dinheiro, o dinheiro não tem carimbo, como se diz. Mas eu posso ter recursos orçamentários num determinado programa e eu posso pedir autorização legislativa para tirar daquele programa e colocar em outro programa que eu acho que seja mais importante. Ainda que ele esteja no PPA, tanto um quanto o outro. E aí faz uma modificação no PPA, faz uma modificação na lei orçamentária, autorizado
pelos vereadores, não teria absolutamente problema nenhum. Eu preciso ter autorização legislativa. Basta isso. E eu posso mexer nesse bolo, por exemplo, com... eu não estava previsto tal ação, nem no orçamento, nem no plano plurianual. Porém, me veio agora uma demanda, uma necessidade, ou um desejo, me surgiu uma brilhante ideia. Não estava previsto ali. Eu não posso incluir no exercício daquele ano? Pode. Posso também. Você faz também uma solicitação de alteração no plano plurianual e depois na lei orçamentária você inclui aquela ação. Não tem nenhum problema, desde que tenha autorização legislativa. A Constituição, a legislação do Brasil, obriga que se tenha a autorização legislativa. Se tiver, pode fazer qualquer coisa, porque pressupõe-se que ao fazer a autorização, os vereadores estarão atendendo às necessidades e demandas da sociedade. Afinal de contas, eles são os representantes da sociedade. Até para a gente deixar bem claro, essa exigência legal, ela vem então também por uma necessidade de que não há que estamos mexendo com recurso público, é coletivo, e há essa necessidade de uma fiscalização, de uma divisão também de responsabilidades aí, né? Claro, o gestor público... É sempre o responsável primeiro, mas... Ele é sempre o responsável, mas ele não tem vontade própria. Sim. Ele faz aquilo que a sociedade lhe exige e lhe solicita. E os representantes da sociedade são os vereadores, no caso do município, e, portanto, eles é que têm que autorizar o gestor público a fazer esses remanejamentos, retirar de um determinado programa, alocar em outro, retirar de uma rubrica, alocar em outra. Isso daí tudo é possível, desde que seja autorizado. Antes de nós encerrarmos esse bloco, que a nossa próxima conversa nós vamos entrar aqui num assunto muito importante, que é o controle das finanças, de que forma nós, a sociedade, podemos controlar e devemos fiscalizar a aplicação desses recursos. Queria voltar... Já nessa nossa conversa, já há algum tempo nós estamos... sempre volto a uma pergunta, nós encerramos todos os blocos falando de planejamento. E vai ser difícil fugir agora deste verbo, porque, professor, se eu não previ, ou para eu realocar uma verba, vai passar por uma boa justificativa que vai ser uma análise do meu planejamento, né? Sem dúvida, sempre. Se eu deixei um buraco, foi porque eu não pensei que esse buraco poderia existir, ou eu não deixei uma reserva legal para isso? Ou não tem como fazer Não tem. Inclusive, a própria legislação prevê que você tenha um item do orçamento que chama reserva de contingência, exatamente para atender a essas necessidades que aparecem emergencialmente, por exemplo. Tudo é possível. Eu sempre digo isso. No serviço público, no setor público, tudo é possível, desde que se cumpra a lei. Fundamentalmente isso. Professora, que seja como lá em casa, né? Que a minha despesa nunca seja maior que a receita para o cartão não ficar muito vermelho, né? Isso mesmo. Faremos um breve intervalo, voltamos em seguida com o programa Gestão em Foco. Espero que você já esteja aprendendo um pouco mais sobre finanças e orçamento para que juntos possamos cobrar ações melhores para que a cidade seja ainda melhor. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco e o tema do programa de hoje, que é Finanças e Orçamento, já está chegando ao fim na nossa conversa de hoje, mas com certeza muitas dúvidas ainda ficarão em aberto para que possamos buscar sempre mais informação. Estamos recebendo a ajuda dos economistas professor Arlindo Carvalho da Rocha e da professora Ivonete Ramos, do curso de Administração Pública da ESAG. Estão nos auxiliando nessa caminhada aqui no Gestão em Foco. Professor, como nós estávamos conversando, é bom que quem está em casa a gente possa refletir um pouquinho também sobre isso. Às vezes a gente recebe a notícia de cortes no orçamento e muitas vezes vem como um sinal positivo. Opa, nós vamos puxar o freio de mão porque vamos salvar o caixa. Só que às vezes o resultado não vem nas finanças. E o senhor falava, dinheiro não está carimbado, dinheiro é uma coisa e orçamento é outra. Vamos tentar esclarecer um pouquinho isso? Na verdade é o seguinte, às vezes você propõe cortes orçamentários e corta valores bastante altos do orçamento, mas na verdade você não está economizando dinheiro, você está economizando autorização para gastar no futuro.
né? Na verdade, quando você corta o orçamento, você está dizendo, olha, eu não vou executar determinadas coisas que estão autorizadas para que eu execute. Mas não significa dizer que eu estou não gastando dinheiro. Significa dizer que eu não vou gastar. Mas eu nem sei se eu tenho esse dinheiro para gastar ou não. Né? Porque, de verdade, voltando novamente ao início, orçamento é autorização e recurso financeiro é recurso financeiro, é dinheiro em caixa. E às vezes eu tenho autorização para gastar, por exemplo, R$1 milhão para construir um posto de saúde. Eu tenho autorização, só que eu não tenho R$1 milhão. E às vezes eu estou cortando R$1 milhão do orçamento, mas eu estou cortando somente uma autorização. Que às vezes nem tinha aquele 1 milhão, né? Exatamente, um dinheiro que não existe, provavelmente não vai existir ao longo do tempo, que não vai ser arrecadado. Eu quero, mas eu não tenho, né? Eu quero, mas não tenho. Exatamente. Isso é muito comum de acontecer no orçamento, porque como o orçamento é feito no ano anterior, você tem uma expectativa de arrecadação. E essa expectativa pode não acontecer por uma série de motivos, inclusive por crises econômicas, por problemas de própria autorização de arrecadação, por problemas conjunturais, enfim, uma série de questões que podem impedir ou dificultar essa arrecadação e no final você tem uma autorização para gastar, sei eu lá quanto, mas 100 milhões de reais e na verdade você arrecada 50 e só pode ficar limitado aos 50 milhões que você arrecadou. Ou seja, não adianta ter um orçamento de 100 milhões se você só arrecada 50. Nós estamos chegando aqui no nosso último bloco e um dos objetivos do programa é que a gente possa levar informações, fornecer subsídios para que o cidadão passe a ser um fiscalizador e também possa analisar se uma gestão está dando resultados ou não. Como que eu posso, professora, saber, agora, depois de toda essa nossa conversa, ajudando um pouquinho já o cidadão que está em casa a compreender esse mundo de finanças e orçamento, mas de que maneira que eu posso me tornar um fiscalizador eficaz para saber se o meu dinheiro, se o meu tributo está sendo bem aplicado ou não? Bem, Caí, eu diria que a participação através dos conselhos, né, seria uma via para até para estar apoiando, né, se o recurso foi ou vai ser destinado para uma melhor área, porque numa reunião de conselho, né, em que tem pessoas da comunidade, os anseios da comunidade estão ali presentes. Então, muitas vezes o orçamento é planejado e as finanças podem já estar, né, depositado naquele determinada unidade orçamentária, mas o anseio da população não vai ser atendido por aquele determinado planejamento. Então é importante que eles participem via conselhos, né? Temos conselhos de educação, temos conselhos de saúde, conselhos comunitários, tem uma série, né, que possa estar ajudando a levar, né, a essas necessidades e ali, através do que é repassado de informações, porque são duas mãos, né? O cidadão participa do conselho e leva a sua necessidade, mas ele também recebe informações de como está sendo executado, de como está sendo planejado o recurso dentro daquela unidade. E aí ele pode fazer a crítica, construir uma crítica saudável, né, dizendo, bom, esse recurso realmente está vindo, né, ao encontro do que lá no bairro nós estamos esperando, ou na saúde, ou na educação e assim por diante. Então o conselho como forma de controle para o cidadão é uma via, né, perfeita, né? Até porque, professor, a gente, né, existem os tribunais de contas, né, o da União, o Tribunal de Contas do Estado, que são também esses órgãos que devem nos auxiliar a fiscalizar, a cobrar do gestor, né? Sem dúvida. Já os controladores que vêm, então, também dentro das prefeituras, da Câmara, devem fazer esse processo também? Eu vejo duas questões importantes aí. A primeira é a questão da fiscalização pelos órgãos fiscalizadores. No caso, a Câmara de Vereadores tem por designação constitucional, inclusive, ele é o fiscal do Executivo. E todos os sistemas de controle interno, sistemas de tribunais de contas, etc., que são muito importantes. Mas eu acho que a principal fiscalização deve partir do cidadão. E a legislação brasileira era pródiga em trazer instrumentos que podem ser, que estão à disposição do cidadão para ele controlar a execução das ações públicas, né?
Por exemplo, você tem audiências públicas. Cada passo do orçamento, desde do executivo, quando faz o seu planejamento, do PPA, o planejamento da lei orçamentária anual, o planejamento da lei de diretrizes orçamentárias, ele é obrigado a fazer para cada uma dessas leis, antes de encaminhar à Câmara de Vereadores, fazer uma audiência pública, para saber do cidadão se ele concorda com aquilo, quais são as opiniões dele, etc. Posteriormente, quando vem para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores, ela também, antes de realizar a votação final, precisa abrir audiências públicas para que os cidadãos se manifestem novamente sobre aqueles projetos, sobre tudo aquilo. Eu acho que essa é uma questão que deve ser muito bem debatida em termos de sociedade. O cidadão tem todo o direito de chegar lá e perguntar: por que está fazendo isso? Quanto vai gastar nisso? Em que isso me beneficia? E o senhor também falava de avanços, hoje também com essa obrigação legal dos gestores colocarem na internet, né, a lei que exige os canais de transparência, chamado transparência, que é a prestação de contas, né, que deve estar em tempo atual, constante. Isso tudo vem nos auxiliar e agora cabe a nós buscarmos essa informação, de que maneira vamos analisar tudo isso, né? Sem dúvida. E eu acho que aí, fazendo uma crítica construtiva, eu acho que a imprensa tem a obrigação, inclusive, de traduzir isso pro cidadão, para que ele possa fiscalizar melhor, possa cobrar do seu vereador, possa cobrar do seu prefeito, do secretário, a realização daquilo que está programado, de fato. E eu acho que esse é um papel muito importante da imprensa, um papel muito importante dos meios de comunicação, de um programa como este, que é não só conscientizar, mas principalmente traduzir, para que o cidadão saiba o que está acontecendo naquele monte de números, etc. Eu acho interessante porque, de fato, o orçamento do Estado de Santa Catarina está na internet. E quem quiser pode abrir a internet lá na Secretaria de Planejamento e Orçamento, Secretaria de Planejamento do Estado, e vai ver lá, são 2.500 e não sei quantas páginas, que é absolutamente impossível alguém ficar lendo aquilo ali, tudo codificado, etc. A não ser quem conheça profundamente o orçamento, não tem a menor chance. Mas aquilo é facilmente traduzível, né? Se programas como esse, nós tivermos a oportunidade de ir discutindo com o cidadão, mostrando, etc., no final ele acaba entendendo o básico que lhe permite controlar as ações dos gestores públicos. Eu quero agora, talvez a gente abrir aqui um parêntese, mas vocês, economistas, professores do curso de Administração Pública da ESAG, que estão auxiliando a orientar futuros administradores, né? Onde eles irão atuar. Bom, há um leque, que nós já falamos no programa anterior, de possibilidades. Vocês acreditam, há uma conscientização, há um caminho com os órgãos fiscalizadores, com ONGs como Transparência Brasil, com esse movimento ainda lento da sociedade, exigindo uma transparência maior, um controle melhor? Os gestores estão acordando, despertando ou querendo ser mais responsáveis e transparentes? Ou temos um longo caminho ainda pela frente? A gente já percebe que as prefeituras, por exemplo, né, estão se organizando para colocar, né, as suas transparências, né? Em São José nós temos aqui o placar da transparência, né? A Câmara também tem o seu link de transparência. E está sendo bastante, eu percebo assim, ó, o caminho é longo, Caê, talvez não dá pra gente julgar e dizer que é pela iniciativa, mas é por também todo um trâmite, né, interno o fluxo, a organização desses registros contábeis, registros financeiros, até organizar essa transparência, né? Eu acho que é um movimento que não vai ter retrocesso, até porque o cidadão já está entendendo essa linguagem e está cobrando. Então, um retrocesso não tem. Pode ser um caminho mais longo, umas prefeituras aderindo, outras ainda só buscando esses dados para colocar. Só para caracterizar essa dificuldade, nós temos hoje lá na ESAG um projeto de extensão, que é o projeto Bússola Municipal, que eu coordeno, que é para trabalhar indicadores para os municípios, para ajudar, porque às vezes os municípios estão tão
envolvidos com a sua atividade cotidiana, que não param para analisar tudo que eles estão, na verdade, né, deixando de herança para o município, assim por diante. O que acontece? Nós precisamos dos portais de transparência, nós precisamos desses dados e ainda temos dificuldade de encontrar, mas nós não partimos desse princípio, né, de que pode não ser a iniciativa daquele gestor, porque eu acho que não tem volta mesmo, ele vai colocar. A gente só precisa dar esse tempo que é para as instituições se organizarem, buscarem esses dados que muitas vezes eles podem não estar tão bem organizados dentro mesmo da instituição, né? Professor, qual a sua opinião? Eu acho que é um longo caminho, realmente. Nós já avançamos muito, mas tem muita coisa ainda por fazer. Toda essa legislação sobre transparência, a obrigatoriedade de que o ato público seja realmente transparente, esteja em tempo real, internet, outros meios de comunicação, é extremamente importante. Mas não substitui a vontade do cidadão de controlar. Isso não tenha dúvida, quer dizer, por mais transparente que seja, por mais dados que tenha, se ninguém cobrar do gestor, até por uma questão de comodidade, de conforto, ele vai levando, como se diz na gíria, né? Então, na verdade, ele tem que ser cobrado efetivamente. E aí é só o cidadão que pode fazer isso. Claro que vários instrumentos vão ajudar, as ONGs, os tribunais de contas, os sistemas de controle ajudam e impõem. Mas, no fundo, é uma participação, é a participação do cidadão que vai realmente fazer com que o gestor atue em benefício da sociedade de verdade. Um exercício de direito, né, do cidadão. Claro, sem dúvida nenhuma, cidadania. Antes de nós encerrarmos, qual o caminho? Hoje vocês nos ajudaram a desmistificar um pouco esse universo de finanças e orçamento, a gente conseguir analisar um pouquinho melhor. Qual o caminho agora a seguir? Quem está em casa nos acompanhando, teve talvez esse primeiro contato com termos que pareciam ser bem técnicos, bem difíceis. Qual o próximo passo a ser dado? Olha, eu te diria, duas coisas são importantes. Uma para quem gosta do assunto, que queira, o jovem queira cursar, eu acho uma área muito interessante, uma área muito carente também. Poucos são os profissionais no Brasil que entendem realmente da área. Para o cidadão comum que queira ler, que queira entender, existe uma vasta bibliografia sobre isso, mas o mais importante que eu vejo é a vontade de participar. É ir lá, sentar e perguntar por quê, o que me beneficia disso, por que isso está acontecendo, por que o senhor botou isso aqui e não botou aquilo. Só o fato de indagar, mesmo sem saber absolutamente nada, já leva o gestor a começar a pensar sobre as possibilidades e sobre os interesses da comunidade. Por mais boa vontade que tenha o gestor, ele não consegue saber né, o que a comunidade está pensando se ela não disser para ele. Quer dizer, então, é por aí que eu acho que é o mais importante, é participar. É a participação que vai garantir que a moeda do meu tributo seja bem colocada, né, professor? Com certeza. Concordo plenamente, né, com as colocações do professor Arlindo, e gostaria só de ressaltar um fato, Caí, que quando o cidadão participa de todo o processo, ele já participa até da elaboração do orçamento, por exemplo, no momento da votação da Câmara, ele vai para lá, na Câmara de Vereadores, com um discurso de defender aquele orçamento. Claro. Né? Então é muito como que eu poderia dizer, é gratificante a gente, por exemplo, perceber que um conselho é engajado a tal ponto que numa Câmara de Vereadores eles batalham para que seja aprovado, né? E não aquele momento ser o momento da pergunta, mas o momento da torcida em prol. Ou até cobrar, né? Olha, é preciso emendar o orçamento isso. porque nós lá tínhamos pedido tal coisa. Exatamente. Mesmo. Que é isso aí. O pleno, né? Agradeço a professora Ivonete Ramos, obrigado pela sua ajuda, professora, e a ajuda do professor Arlindo Carvalho da Rocha, pela presença de vocês. Muito obrigado a você pela oportunidade de poder participar desse programa, trazer um pouco de informação para o nosso cidadão, que eu acho que é importantíssimo isso. Ok, esse foi o Gestão em Foco de hoje, onde tratamos de finanças e orçamento. Espero que ao término dessa nossa conversa você já entenda um pouquinho mais sobre esse tema que parece ser tão difícil,
mas aquilo influencia o nosso cotidiano. Aquilo que sonhamos, mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, passa por essa discussão. Até o próximo programa com um novo tema, auxiliando a você a compreender melhor a administração pública.